Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer a implementação da fila, tá? A gente já viu na aula passada os conceitos de fila, pilha e lista e hoje a gente vai fazer a implementação da fila. Então, vou entrar aqui no meu GitHub. Para quem não sabe, o GitHub ele é um repositório para códigos fonte, tá? Onde você pode centralizar o servidor, onde vai estar hospedado o seu código-fonte e fazer o controle de versões. Então, vou criar aqui no meu GitHub um novo projeto. Vou vir aqui em Your Repositories. Vou criar aqui um novo projeto, um novo repositório, que a ideia é que vocês baixem todo o código que eu fiz a partir desse repositório, tá? Então, vou centralizar todo o código nesse repositório. Então, vou chamar aqui de estrutura de dados 2022, que é o nosso semestre, né? Aqui na descrição vou colocar código fonte, códigos da disciplina de estrutura de dados e FCE Maracanaú, ok? Esse repositório vai ser público. Eu vou pedir para criar um README, que é um arquivo de descrição do repositório. Vou adicionar o gitignore, onde eu vou colocar como template o Java. A ideia do gitignore é que ele não suba todos os códigos para o meu repositório. Por exemplo, os arquivos compilados, os .class, eu não quero que ele fique jogando lá no meu servidor, ocupando espaço. Eu quero que ele suba apenas meu código-fonte, meus arquivos .java e os arquivos associados, tá? A licença, eu vou colocar aqui a licença do MIT no nosso repositório e pronto. Então aqui eu vou criar o repositório. Estou criando aqui o repositório no GitHub. Obviamente que vocês não precisam criar esse repositório, tá? Vocês vão clonar esse meu repositório. E como é que eu faço para clonar? Dado esse repositório, então vocês vão vir aqui em code, tá? Vão copiar isso aqui, esse endereço aqui do clone. Eu vou abrir aqui meu prompt de comando. Aí, obviamente, vocês vão ter que ter o Git instalado na máquina de vocês. Quem nunca trabalhou com Git, eu sugiro que veja algum vídeo sobre o Git. Ou então, caso tenha alguma dúvida, também podem me perguntar, tá? Então, vou dar um git clone. Vou ver aqui o repositório onde eu estou, o diretório. User Thiago Queiroz, projeto Java Disciplina. Então, vou clonar o meu repositório para dentro da pasta onde está o meu workspace, onde eu vou trabalhar lá com o meu Eclipse. Se olhar aqui meu Eclipse, meu workspace, ele está exatamente nesse caminho, ó. User Thiago Queiroz, projeto Java Disciplinas. Tá? Então, todos os projetos eu vou colocar dentro desse caminho, desse path. Então aqui, como eu já estou em disciplinas, vou dar um git clone e eu vou copiar esse endereço aqui. Vou copiar, no caso, esse endereço aqui. Tá? Então, vou dar um git clone. Estou clonando aqui o meu repositório, pronto. Baixei o meu repositório. Se eu for aqui na minha pasta, agora, disciplinas, então já tenho aqui meu estrutura de dados 2022. Só tem dois arquivos, o README, onde ele tem aqui o comentário que a gente colocou, ó, códigos da disciplina de estrutura de dados, e FCE Maracanaú, e o arquivo de licença do MIT. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui no Eclipse, aí eu vou utilizar o Eclipse aqui, mas vocês podem utilizar a ideia da preferência de vocês. Podem usar, por exemplo, o IntelliJ, que é uma ideia muito boa, mas como eu acredito que a maioria aqui já esteja acostumada, familiarizada com Eclipse, então vou utilizar o Eclipse. Então vou criar um novo Java Project aqui, vou colocar o mesmo nome lá do nosso projeto, Estudados 2022, vou dar um Next, porque aqui ele já vai pegar esses arquivos, ó, que a gente tem, já do nosso repositório, e vou dar um Finish. Eu não vou colocar para criar esse módulo, tá? A gente não vai precisar de módulos aqui. Então está criado o nosso
repositório aqui, estrutura de dados 2022. Então aqui dentro de SRC eu vou criar um novo pacote para colocar nosso código-fonte. Vou chamar de br.edu.ifce estrutura de dados.fila, que é a nossa primeira estrutura de dados que a gente vai implementar. E aqui dentro desse pacote, o que é que eu vou fazer? A gente vai implementar a fila. A primeira coisa que a gente tem que definir vai ser nosso tipo abstrato de dados, nosso TAD, que representa a fila, que representa as operações que eu tenho na fila. Então, vou criar aqui uma interface e eu vou chamá-la de TAD fila. Um tipo abstrato de dados, como eu falei na aula passada, em Java eu posso representar pela interface, tá? Então, vou colocar aqui TAD no comentário, tipo abstrato de dados, fila, tá? Aqui eu vou botar a data de hoje, Science 18, né? Hoje, 18/11/2020. E aqui eu vou dizer que esse código está na versão 1.0. Então aqui a gente vai definir as operações que tem na nossa fila. Como a gente viu na aula passada, a fila tem duas operações básicas: a inserção dos elementos no final da fila e a remoção do início. Então vou definir aqui uma parte onde eu vou definir aqui operações principais da minha fila, tá? Então vou fazer a inserção. Então vou dar um public void insere final. Eu dizer que insere final é até redundante, né? Porque a fila só insere no final. Mas eu vou deixar assim explicitamente mesmo. Insere final e eu vou passar como parâmetro o valor que eu quero inserir. No caso aqui eu vou passar um int valor. Na verdade eu vou passar um int não, vou passar um integer, tá? Por quê? Porque nossa fila vai aceitar valores null também. Quando eu trabalho com tipo primitivo, eu trabalho somente com valores numéricos. E como eu quero ter valores null também, posso trabalhar com valores null, então vou trabalhar com integer. Então vou colocar aqui um método para remover. Como eu quero remover, eu tenho que retornar, eu vou botar para retornar o valor que eu estou removendo. E vou chamar aqui remove início, tá? Que no caso eu não preciso passar nenhum parâmetro. Eu dizer que estou removendo do início também é redundante, tá? Então eu não preciso tá dizendo que eu removo do início, mas eu vou deixar assim mesmo. Então esses são os dois métodos principais da minha fila, inserção e remoção. E agora eu vou criar alguns métodos que eu vou chamar aqui de operações secundárias. Quais são essas operações? Primeira coisa, a fila ela geralmente tem uma capacidade finita, né? Então a fila ela tem um tamanho máximo. No momento que eu atinge esse tamanho máximo, eu não posso mais inserir elementos na minha fila. Então vou botar aqui public void, public booleano, na verdade vou retornar um booleano, fila cheia. Então se minha fila estiver cheia, eu vou retornar true, tá? Então caso eu deseje inserir um elemento, mas minha fila já está cheia, então não aceito mais elementos na minha fila. É só a gente lembrar de banco, né? Onde alguns bancos, algumas agências de atendimento têm um número de senha. E a senha geralmente tem uma quantidade que ele distribui por dia. Então, no momento que essas senhas são todas já ocupadas, né? Alguém já pegou essas senhas, então ele não dá mais senha para atendimento. Então, outro método que eu vou fazer é o fila cheia, fila vazia, que no caso vai retornar se minha fila está vazia, também um booleano. Para quê? Vai que eu queira remover um elemento da minha fila, chama o remove início. Obviamente, se minha fila não tiver nenhum elemento, se minha fila estiver vazia, eu não vou conseguir remover elementos da minha fila. E por fim, eu vou dar um public void, eu vou criar um método aqui para imprimir a minha fila, né? Obviamente eu quero saber o que é que tem na minha fila. Então pronto, aqui a gente definiu o nosso TAD fila e agora eu vou criar uma nova classe que essa sim vai implementar esse nosso tipo abstrato de dados fila. Então esse cara vai ser o TAD fila
a fila que implementa a minha interface tá de fila. Tá? Como eu já botei ali na criação da classe para implementar o tá de fila, então ele já botou aqui os 5 métodos que eu tenho que implementar na minha classe fila. E todos eles ele colocou com essa annotation, override. Essa annotation é uma annotation muda. Por quê? Porque ela não altera nada no nosso código. Ela somente indica que esse método insere final, por exemplo, ele não foi criado nessa classe fila. Ele está vindo, tá, através dessa interface tá de fila. Ou então ele poderia estar vindo por meio de herança. Tá? Então eu vou apagar esses overrides, só porque eu acho que fica mais limpo, né? Mas vocês podem deixar aí, não tem nenhum problema. Então aqui eu vou criar a nossa fila. Essa primeira fila a gente vai utilizar a alocação estática de memória. A gente vai definir um vetor, tá? Para estar implementando essa nossa fila. Então vou criar aqui um private integer, um vetor de integers, tá? Já que eu disse que aceito null, que eu vou chamar de fila. Por que a gente disse que essa estratégia é utilizando a alocação estática de memória? Porque no momento que eu crio um vetor no Java, quando eu mando executar o meu programa, ele já aloca a região de memória para todas as posições do meu vetor. E essa memória ela fica fixa até o encerramento do meu programa. Então posso ter dois problemas aqui. Por exemplo, vamos supor que eu aloquei minha fila com 10 posições, um vetor de 10 posições. E eu desejo armazenar em algum momento 12 elementos. Então, obviamente, essa minha fila ela vai ter uma capacidade insuficiente para armazenar todos os elementos. Tá? Então, eu posso não conseguir armazenar tudo que eu desejo. Tá? Então, supondo que uma fila tem 10 elementos, 10 posições, e eu queira armazenar 1 milhão de posições, 1 milhão de elementos. Então, obviamente, não tem como. E, por outro lado, pode ser que eu aloque a fila, meu vetor com 10 posições, mas eu só utilize 3 elementos. Então, nesse caso, eu vou ter o que a gente chama de desperdício de memória, porque eu aloquei uma fila para até 10 posições, o meu programa reservou na memória essas 10 posições, mas eu só estou utilizando 3. Tá? Então, esse método, utilizando vetor, ele é um pouco mais engessado. Por isso que a gente diz que é a alocação estática de memória. Então, não consigo otimizar sempre o tamanho da minha fila, o tamanho de memória que meu programa está ocupando. Eu vou criar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de posição, que ele vai ser apenas uma variável de referência para a nossa fila. Já eu explico para vocês como é que vai funcionar essa posição. Tá? Então, vou criar aqui o nosso construtor. No meu construtor, eu vou fazer o quê? Eu vou instanciar, vou criar esse meu vetor. Vou dizer que fila recebe new fila. E aqui eu posso passar como parâmetro no meu construtor o tamanho que eu quero da minha fila. Tá? Então, eu poderia fazer dessa forma. Tá? Então, aqui eu estou passando o tamanho que minha fila vai ter. Na verdade, aqui é integer, perdão. Então, new integer, tamanho, né? Então, vou passar aí uma fila de integer, passando o tamanho como parâmetro. Ou então, eu poderia criar uma variável estática, né? Criar uma variável estática, aqui uma constante. Uma variável estática é uma variável de classe. Então, static final, uma constante, onde eu não deixo sobrescrever o valor com final. Vou definir aqui int. E, geralmente, constante a gente coloca todo caixa alta. Então, por exemplo, eu poderia dizer que essa minha fila vai ser o tamanho, amarrado aí o tamanho da minha constante. E como ela é uma variável estática, ela é uma variável de classe, ela vai ser compartilhada entre todas as instâncias dessa minha classe fila. Tá? Eu vou colocar aqui que meu posição, inicialmente, ele tem um valor -1. Esse posição, pessoal, ele é só uma variável de referência para o último índice que eu tenho válido do meu vetor. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar aqui um vetor de 5 posições.
Então, vou botar aqui 5 posições no meu vetor. Então, aqui seria o índice 0, aqui o índice 1, aqui o índice 2, aqui o índice 3, aqui o índice 4. E eu tenho minha variável posição. Como essa minha fila é uma fila de integers, né? Então, inicialmente, todos esses meus valores, ó, eles são null. Aqui no índice 0 é null, null no índice 1, null, null, null. Então, meu posição, inicialmente aqui, ele vai estar com o valor menos 1. Então, isso aqui está indicando que eu não tenho nenhuma posição com valor válido na minha lista, já que ele está com valor menos 1. A gente vai entender o funcionamento dessa variável posição, certo? Então, pronto. Defini aqui meu construtor. Então, vamos fazer a inserção no final agora. Então, se eu quero inserir no final, primeira coisa, eu tenho que realizar as minhas validações, né? Realiza validações. Então, se minha fila estiver cheia, obviamente, eu não consigo inserir nada. Então, vou dar um system.out.println, fila cheia, elemento. Eu poderia até imprimir o elemento, né? Mas eu não vou imprimir, não. Elemento não inserido. Tá? Eu poderia botar assim, né? Elemento mais, quer dizer, elemento mais esse valor mais, poderia estar dessa forma, né? Elemento, eu imprimo o elemento, o valor do elemento que eu estou passando como parâmetro, não inserido, tá? E no caso aqui eu vou dar um return para encerrar a execução desse meu método. Então, ele só vai executar essas linhas a partir daqui se ele não entrar nesse if. É como se funcionasse aqui como um else, né? Como se eu tivesse um else aqui, já que eu botei esse return, certo? Então, eu vou deixar o return, eu acho melhor do que colocar o else. Beleza. Então, caso ele não entre no if, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a inserção do meu elemento. E para inserção é muito simples. Eu vou dar um fila, vou dar aqui um mais posição, recebe o valor que eu estou passando como parâmetro. Certo? Bem simples isso aqui. Então, fila mais posição. Esse mais posição é um operador de pré-incremento. Então, primeiro eu vou incrementar o valor da minha variável, posição. Então, posição que tinha um valor menos 1, é como se posição tivesse agora o valor 0. Então, meu posição, ele tem um valor 0. Tá? Então, eu estou botando aqui como se ele estivesse apontando, mas isso aqui não é um ponteiro, tá? Eu só estou dizendo aqui que posição tem um valor 0. Então, posição, fila no índice 0, que aí ele vai ler a variável, ele primeiro incrementa, depois lê, fila no índice 0, recebe o valor que eu estou passando como parâmetro. Supondo que eu esteja inserindo um 10, então fila aqui no meu índice 0 vai conter o valor 10. Então esse cara aqui vai ter o valor 10, tá? No momento que eu mandar inserir aqui o valor 12, eu quero inserir valor, passo com parâmetro 12. Ele vai verificar se minha fila está cheia, como minha fila não está cheia, ele vai fazer fila mais posição. Posição agora tem um valor 0. Eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro incrementar, já que é um operador de pré-incremento. Então fila que tinha um valor 0 passa a ter o valor 1, tá? Eu vou só botar isso aqui mais embaixo, porque fica melhor para desenhar. Então, posição. Então, fila que tinha um valor 0, posição que tinha um valor 0, passa a ter o valor 1. E depois eu leio a variável posição, que agora tem um valor 1. Então, fila no índice 1, eu estou recebendo como parâmetro o valor. No caso, o valor é o 12.
Depois eu faço o quê? Se eu quiser inserir o 14, eu vou dizer fila mais posição, incremento posição. Então, fila no índice, que era 1, fila no índice 2. Já que posição agora aponta para 2, fila no índice 2 recebe, no caso, o 14. Tá? Se eu quiser adicionar um novo elemento, fila mais posição, posição agora recebe o valor 3, tá? E fila no índice 3, no caso aqui passa a ter o valor 16, tá? Se eu quiser inserir de novo um elemento, fila mais posição, posição aqui recebe o valor 4, então posição aqui no índice 4 recebe o valor 18, tá? Então funciona dessa forma aí. Bem simples a implementação do meu insere final, né? Então meu fila cheia, eu vou implementar logo aqui, né? Então se meu posição for igual a fila.length menos 1, eu posso retornar true aqui, tá? Se posição, no caso aqui, posição está com valor 4, que é o fila.length, tem 5 elementos, menos 1, 4. Então, se minha posição estiver apontando para o meu último elemento, então eu retorno true, minha fila está cheia, senão eu retorno falso. Ou então eu poderia verificar, se fila.length menos 1, ou seja, se o meu vetor fila no índice fila.length seria 5 menos 1, fila no índice 4 é diferente de null, se esse cara é diferente de null, é porque tem um valor válido. Então, retornaria true também. Seria uma outra forma de verificar. Beleza? Da mesma forma, meu fila vazia, se meu posição está apontando para menos 1, tá? Então, retorno true, ok? Se não, retorno falso, né? Porque se ele tiver valor 0, significa que eu já tenho um valor válido no índice 0. Isso aqui a gente pode fazer também com o operador ternário, né? Poderia fazer tudo isso em uma única linha. Daria um return, posição igual a menos 1. Se sim, eu retorno true, fila vazia. Se não, 2 pontos, retorno falso. Tá? Então, fazendo aqui com o operador ternário. E o nosso remove início. Primeira coisa, antes de executar o método, eu vou fazer as validações, né? Então, realiza as validações. Então, se minha fila estiver vazia, o que é que eu faço? Eu simplesmente dou um system.out.println, vou dizer aqui, ó, fila vazia, elemento não removido. Não tem como eu remover se minha fila estiver vazia, né? Então, elemento não removido, e no caso aqui eu dou um return, mas como ele está esperando que eu retorne um integer, então no caso eu vou dar um return null, tá? Então, ele não vai retornar nada, beleza? Então, caso eu queira remover da minha fila, eu removo sempre do início. Então, nesse exemplo aqui, eu vou remover aqui o índice 0, que tem um valor 10. Como eu coloquei que eu quero retornar esse cara que eu estou removendo, então vou fazer um backup desse cara. Int elemento removido, obrigatoriamente vai ser o fila no índice 0, certo? Então esse é o cara que eu estou removendo da nossa fila. E esse é o cara que eu vou estar retornando aqui como parâmetro, ok? Então faço dessa forma, estou retornando esse cara como parâmetro. Beleza. Depois que eu fizer isso, quando alguém está numa fila e uma pessoa vai ser atendida, então todo mundo avança uma posição à frente, né? Todo mundo dá um passo para frente. Aqui no caso do nosso vetor, eu vou deslocar todos os elementos
a partir do elemento que eu estou removendo, uma posição à esquerda. Tá? Então, 12 ele passa a ocupar aqui o valor do 10. O 14 vem para o índice 1, o 16 vem para o índice 2 e o 18 passa a ocupar aqui o valor do 16 que está no índice 3. Tá? Então, para isso, pessoal, eu vou fazer um for, um laço de repetição, já que eu posso ter tamanhos diferentes do meu vetor. Posso ter um vetor de 5 posições, como posso ter um vetor de 1 milhão de posições. Então, vou fazer aqui um for. Tá? Esse for, eu não vou percorrer toda a fila, não vou até o fila length, vou só até posição. Tá? Por que eu vou só até posição? Supondo que eu tenho um vetor de 10 elementos, eu só tenho 5 preenchidos. Então, somente esses 4 elementos, do índice 1 ao índice 4, devem ser deslocados. Eu não vou ficar deslocando null no meu vetor. Tá? Então, não vou fazer isso. E como é que funciona isso? No meu for, então, eu vou dizer que fila no índice I vai receber fila no índice I mais 1. Tá? Então, com isso aqui eu faço o deslocamento do meu vetor. Então, como é que vai funcionar? Quando o meu índice I inicialmente for 0, quando I for 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que fila no índice 0, que é o I, recebe fila no índice 0 mais 1, no índice 1. Então, aqui nesse caso, fila no índice 0 recebe fila no índice 1, certo? Então, fila no índice 0, na verdade, vai ficar com qual valor? Fila no índice 1 tem um valor 12. Então, 12 vem para cá. Então, aqui o 12, ele já veio aqui para o índice 0. Então, o 12, ele passa a ocupar o índice 0, já que eu já fiz esse primeiro deslocamento. Aí eu continuo no meu for. Quando o I for igual a 1, eu faço que fila no índice 1 recebe fila no índice 2. Então, vou dizer que fila no índice 1 vai receber quem? Fila no índice 2 tem um valor 14. Então, esse cara aqui recebe o valor 14. Então, fila no índice 1 passa a ter o valor 14. Então, é como se eu já tivesse feito esse cara dar um passo para frente, né? Quando o I for igual a 2, fila no índice 2 recebe fila no índice 3. Então, fila no índice fila no índice 2 recebe o valor do índice 3, que é o 16. Então, esse cara recebe o 16. O 16, então, passa a ficar nessa posição. Ok? Depois, quando o I for 3, fila no índice 3 recebe fila no índice 4. Tá? Então, fila no índice 3 recebe fila no índice 4. Então, fila no índice 3 recebe, no caso, o 18. Então, 18, ele vem para cá. Tá? Ok? Então, quando o I for igual a 4, no próximo, né? Então, 4 é menor que posição? Não, né? Já que meu posição tem o valor 4. Então, não executa aqui o meu laço for, certo? Ao invés disso, eu vou sair do meu laço for. Então, depois que eu sair do meu laço for, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer agora que fila nessa minha posição vai receber quem? Vai receber null, já que esse cara já avançou uma casa para frente. Eu desloquei todo mundo até chegar no posição. Então, meu fila no posição agora, ele vai receber o valor null.
já que eu desloquei esse cara já, então essa posição aqui fica disponível. Então alguém já pode entrar nessa fila. Então aqui esse cara recebe null e por fim eu vou dizer que meu posição agora recebe posição menos 1, né? Já que o último índice que tem valor válido agora é o 3. Então posição recebe posição menos 1. Então aqui não é igual, né? Então aqui eu vou dizer que posição recebe posição menos 1, ok? Isso aqui, pessoal, eu posso escrever em uma única linha, né? Basta eu fazer aqui fila, posição recebe null e fazer o operador de pós-decremento. Então depois que eu ler essa variável fila, posição e atribuir o valor null, eu decremento o valor dessa variável posição. Então consigo fazer isso aí em uma única linha, tá? Então assim a gente fechou aqui a implementação do nosso remove início, ok? Então agora a gente já fez fila cheia, fila vazia, só falta o imprime fila. O imprime fila, primeira coisa, quando eu entrar aqui nesse método, eu vou realizar as validações, tá? Então se minha fila estiver vazia, eu vou dar um systemout.println, fila vazia, não há elementos para impressão. Não tenho que imprimir no caso, né? Caso contrário, eu vou fazer novamente um for para percorrer todos os elementos da minha fila. Opa, nesse meu if aqui eu tenho que dar um return, né? Se eu não tiver nada para imprimir, eu dou essa mensagem de aviso e saio do meu laço saio do meu método, né? Então, caso contrário, eu vou fazer o for, que o for aqui eu também não vou novamente até o fila.length, porque eu não quero ficar imprimindo null, caso minha fila tenha muitas posições sem elementos válidos, eu vou imprimir só enquanto eu tiver elementos válidos. Então, vou imprimir somente até igual posição. Vou dar aqui um systemout.println, vou dar o fila, vou imprimir o índice i e vou dar aqui uma tabulação para dar um espaçamento entre os meus elementos, ok? Um contra barra T para ele dar um tab. E nesse meu imprime, eu não vou dar um systemout.println, que o println é a abreviação de println. Então ele imprime e desce para a linha de baixo. Como eu quero imprimir todos os elementos da minha fila na mesma linha, então vou dar somente o print enquanto eu estiver dentro desse meu for. Depois que eu sair do meu for, aí sim eu vou dar um systemout.println somente para quebrar a linha. Então eu imprimo todo mundo na mesma linha. Depois que eu sair do meu for, eu vou para a linha de baixo, dou um println para ele ir para a linha de baixo, para que quando eu chame novamente as impressões, não fique imprimindo aqui junto com esse cara aqui, com essa fila, ok? Então tá feito aqui nosso fila e eu vou fazer agora a nossa classe para testar a fila. Então vou chamar aqui de teste fila, vou criar aqui meu método main, vou criar aqui, definir meu tag fila, minha variável tag fila recebe new fila, usando aqui polimorfismo, né, o conceito de polimorfismo. Vou passar aqui como parâmetro tamanho 5, tá? Usei aqui meu fila, minha variável fila de referência do tipo tag fila. Então, obviamente, eu só vou conseguir enxergar os métodos que eu defini aqui dentro desse meu tag fila, né? Então, vou fazer o quê? Primeira coisa, eu vou tentar remover do início, só para ver se meu programa vai dar algum erro, já que eu não inseri nenhum elemento. E vou mandar imprimir a minha fila. Geralmente, quando a gente está testando um programa, a gente tenta testar sempre as divisas do programa, que seriam os pontos onde nosso programa poderia ter algum erro. Então, fila, vou chamar aqui o insere final, passando o valor 10. Depois vou imprimir a minha fila, vou copiar isso. Então, vou inserir o valor 10, do mesmo exemplo, 10, 12, 14, 16, 18
Então aqui são 5 elementos que eu consigo inserir e eu vou tentar inserir aqui o 20 para ver se ele dá alguma mensagem, no caso de erro, né? Ou se ele vai inserir esse 20, ok? Vou mandar executar aqui. Ó, então chamei primeiro remove início, ó. O que ele diz? Fila vazia, elemento não removido. Depois mandei imprimir fila. Fila vazia, não há elementos para impressão. Mandei inserir o 10, imprimir a fila. Então aqui ficou somente o 10. Mandei inserir o 12, imprimir a fila. Então 12 ficou depois do 10. 10, 12. Inseri o 14, imprimir. Ficou 10, 12, 14. (10, 12, 14). Mandei inserir o 16, tá? Então ficou 10, 12, 14, 16. Mandei inserir o 18, imprimi o 10, 12, 14, 16, 18. Mandei imprimir, inserir no final o 20, né? Aqui era para ele ter dado um erro, ó, mas ele inseriu, ó, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Não era para ele ter feito isso, né? Então, essa minha fila não tem 5 posições apenas. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Ah, eu deixei aqui minha fila usando essa constante, né? Mas eu não quero usar isso. Eu quero que o cara passe como parâmetro o tamanho da minha fila. Então ele vai definir em tempo de execução o tamanho da minha fila. Então agora sim, agora é para ter somente 5 elementos e não mais 10. Então quando eu imprimir aqui, ó, inseri no final 18, mandei inserir no final 20, ó, ele deu fila cheia, elemento 20 não inserido. Mandei imprimir a fila, tá lá somente até o 18. Então agora sim funcionou com sucesso. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair removendo os elementos da minha fila. Vou remover e vou imprimir. Fila.imprime fila. Tá? Então vou fazer isso uma vez, 2, 3, 4, 5. Tá? Então mandar remover aqui os 5 elementos que eu inseri. Então aqui, ó, mandei cadê o primeiro remove início? Foi depois que eu tentei inserir o 20, né? Removi do início, ó, 10, 12, 14, 16, era o que ele tinha impresso aqui nessa linha. Depois eu mandei remover do início, ó, ficou 12, 14, 16, 18, remover o primeiro elemento. Mandei remover novamente do início, ficou 14, 16, 18. Mandei remover aqui do início, ficou 16, 18. Mandei remover do início, ficou 18. Mandei remover do início, removeu, mandei imprimir a fila, ó, fila vazia, não há elementos para impressão. Então só para ver se nosso programa não tem nenhum bug, vou mandar remover e imprimir novamente, tá? Então mandei executar aqui. Aí agora ele disse, ó, no final fila vazia, elemento não removido nessa última linha. E aqui quando eu mandei imprimir fila vazia, não há elementos para impressão. Então é bom, sempre bom, pessoal, testar esses limites para a gente ver se nosso programa está correto. Aqui, por exemplo, a primeira vez que eu tentei inserir o 20, eu vi que ele inseriu. Então minha fila estava com 6 posições. Então notei que ele não estava atendendo aqui o meu parâmetro, onde eu estava definindo que minha fila só teria 5 posições. Por isso que é importante sempre estar fazendo, no caso, esse teste. Beleza? Então pronto, a gente fechou a implementação aqui da nossa fila. O que eu vou fazer agora é subir esse código para o nosso repositório. Vou dar aqui um git status. Quer dizer, eu vou entrar aqui dentro do diretório, né, do meu repositório, estrutura de dados 2022, dar um ls, está aqui nosso código, né? Vou dar um git status, que ele vai me listar como é que está o meu git, como é que está meu diretório de trabalho. Ele está dizendo que eu estou na branch main, tá? E eu tenho mudanças que eu não adicionei para o meu commit. Para eu adicionar essas mudanças para o commit, eu posso dar um git add e especificar aqui o arquivo que eu quero subir para o meu commit. Como eu quero subir todos, eu dou um git add ponto. Então estou adicionando todas as modificações que eu fiz, estou dizendo que eu quero subir no próximo commit. Então vou dar novamente um git status, ó.
Então ele está dizendo aqui, ó, que minha branch está atualizada com a branch origin main, tá? Geralmente essa branch a gente chamava de master, né? Mas agora eles mudaram, o nome da branch principal se chama main. E aqui tem os arquivos que a gente modificou, tá? Os novos arquivos que a gente criou do nosso código, o .project, que foi criado também quando a gente criou o projeto no Eclipse, esse .classpath, que também é criado quando criou o projeto no Eclipse, e o gitignore, que ele também modificou. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar um commit em todas essas alterações. Primeiro eu adicionei as alterações para o meu Git, né? Para ele saber que eu quero sincronizar com o servidor. Dou um commit "-m", esse "-m" aí é de mensagem. Então vou colocar aqui, ó, implementação, entre aspas, implementação da fila usando a locação estática de memória. Certo? Pronto. Aí aqui ele botou, ó, 6 arquivos modificados e fez aqui as inserções. No momento que ele faz as inserções, ele disse aqui que criou esse mode, né? Onde ele bota esse código aí. Se eu der um git status novamente, eu vou ver que eu estou na branch main, ó, e minha branch está à frente da branch do repositório origin main por um commit. Então está dizendo o quê? Que eu tenho uma alteração no meu repositório local que ela não está no meu repositório remoto. Então eu posso usar o git push para publicar meus commits locais lá no meu servidor remoto, porque o commit ele faz a alteração só no servidor local. Então para subir lá para o servidor onde vocês vão baixar, eu tenho que dar o git push. Então vou dar aqui um git push origin, que é a branch que eu estou, e vou botar main, que é a branch para qual eu quero commitar. Git push origin main. Aí em algumas vezes ele vai pedir o usuário e a senha, tá? Como o meu aqui eu configurei para não pedir mais, então ele não solicitou. Então ele está dizendo aqui que ele commitou as minhas modificações aqui para a minha branch main. Então pronto, então minhas alterações já vão estar no servidor. Acessando aqui, ó, dando F5, eu já vou ver que há 1 minuto atrás, ó, teve um commit, né? E está aqui já nosso código, ó, estrutura de dados, fila, está aqui todo o código que a gente desenvolveu aqui nessa aula, tá? Se quiser eu posso até vir aqui e ver os commits que foram realizados, ó. Então foi feito um commit há 2 minutos atrás pelo Thiago Queiroz, que sou eu. Implementação da fila usando a alocação estática de memória. Então aqui eu consigo ver exatamente tudo que foi alterado, ok? Então o que vocês precisam fazer é entrar nesse meu repositório e dar um git clone nesse projeto, que aí vocês já vão baixar tudo que eu tenho, que eu coloquei aí nesse projeto da disciplina, tá ok? E é isso, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima.